Bom, pessoal, hoje é a quarta aula do GCN, da comunidade GCN, e a gente escolheu o tema Descubra o fruto podre dentro do seu negócio. Por que a gente escolheu esse tema? Esse tema, a gente vai abordar várias questões que impedem da empresa prosperar, porque sempre está ligado dentro das relações da empresa, das pessoas, dos produtos, dos serviços, dos resultados. A gente vai abordar uma série de coisas aqui que cada um pode examinar para conseguir ter um resultado melhor dentro da sua empresa. A gente tem até aquele pensamento, né? Um fruto podre, ele pode contaminar todo o restante das frutas que estão ali dentro. Se a gente não tirar ele, automaticamente tudo que está saudável vai deixar de ser saudável. Só que para a gente entender sobre isso, a gente vai levantar uma série de questionamentos aqui que a gente deixa passar despercebido. Um deles o que está sustentando essa energia de não querer olhar para dentro dessa cesta? O que te faz ignorar essa cesta e não querer olhar para dentro do seu negócio? Dentro disso, todo mundo sabe que existem padrões na vida, né? Padrões da forma de se relacionar, padrões da forma de se comportar, padrões dentro da empresa para ela funcionar. Isso vai garantir o sucesso ou o fracasso dentro da empresa. Existe a questão do humano, tanto que a gente está trazendo até a IA hoje para ajudar a gente na parte de atendimento, de follow-up, de fechamento, do comercial, mas mesmo tendo toda a inteligência ao nosso lado, nós temos que pensar, dentro de uma empresa existe sociedade, no mínimo existe um funcionário. Se não existe um funcionário e só tem uma sociedade, tem a nossa família. Então, identificar isso como fruto podre pode nos levar a outro patamar de faturamento. E o que eu quero dizer com essa questão de fruto podre? Qual é a emoção e qual é o sentimento que eu carrego sobre o meu negócio? Que ele já vem de antes da cesta que eu estava inserido, e a partir de agora ele está contaminando uma nova cesta que eu quero levar para frente para me ter novos frutos. E dentro disso tudo, a gente acaba não querendo olhar as nossas emoções quando a gente está na nossa área profissional. E quando a gente tem algum conflito dentro da empresa, a gente acaba querendo levar para a nossa parte pessoal. E vira uma salada mista de coisas que não funcionam. Alguém aqui já se olhou como uma fruta? Alguém aqui já parou para pensar assim, se eu fosse uma fruta, qual fruta eu seria? Não. Não. Será que eu vou ser... Animal, sim. Fruta, não. Na verdade, tem até uma piada bem braba com relação à fruta. Solta aí para a gente. Pode soltar essa piada. A pessoa diz assim, se eu fosse nascer uma fruta, eu queria ser oiti. Oiti é uma fruta, né? Mas aí faz uma conotação a anos, né? Eu queria ser oiti. Como o kiwi, então. Eu queria ser oiti, entendeu? Peraí, é o oiti ou aqui é o kiwi? Como é que é o nome dessa fruta? Não, oiti é uma fruta, não sei se vocês conhecem, né? Aqui é bem comum, tem bastante. É uma fruta. E aí, como você fala, eu queria ser oiti, aí para falar ser oiti, né? E oiti é uma linguagem popular, uma gíria, né? Local, né? Não sei até onde alcança isso, que é uma conotação de anos, né? Então, aquelas perguntas, aquelas brincadeiras de quinta série, né? Que os homens adoram, né? E as mulheres ficam dizendo, sim, nunca cresce. Né? Mas vocês queriam comer essa fruta ou ser essa fruta? É melhor deixar para lá. É aquela situação que quanto mais você explica, mais complica. Então vamos lá, vamos voltar. É interessante você trazer, porque eu não conheço essa fruta, acho que aqui na região ela não é comum, ela deve ser mais comum aí. Mas pensando sobre essa questão de ser uma fruta, qual é a fruta mais comum para vocês no dia a dia? Eu acho que a mais popular é a banana, né? Banana. Alguém já parou para olhar como que é feito o plantio da bananeira para ter banana? Alguém já teve curiosidade de investigar, de olhar a banana se ela tem semente ou não? O que eu sei da banana é o que o papai falava. O papai tinha uma chácara e plantava, tinha muita banana lá. E ele falava que banana era bom porque era só plantar e deixar que a terra fazia o resto.
E como que é? Eu vou admitir, o meu negócio é mais concreto e asfalto, então... Mas o seu jogo ensina o pessoal na parte de sobrevivência, na parte que tem fruta aqui, não tem, tem vegetal, tem animal. Não. Como que era o Brasil no início, para a gente ter uma noção? Como eu falei, é só um jogo, eu não estou ensinando ninguém a fazer nada. Perfeito, mas assim, vamos lá. Na questão da história do Brasil, porque a gente sabe que o Brasil é rico no quesito fruta, né? Sim. O pessoal, quando veio para cá, era muito abundante essa parte para eles de alimento. No jogo tem isso ou ainda não? Então, o jogo, ele se passa em 1650, tá? Então, já se passou um século e meio desde a colonização. Então, assim, já está um pouco diferente as coisas, tá? Então, tem algumas... como eu falei, como o jogo ele é educativo, então ele vai ter algumas nuances que eles vão explicar algumas coisas, né? Então, por exemplo, uma coisa que é muito comum, que todo mundo, não sei por que a gente aprende isso dessa forma, né? Uhum. Vocês sabem o motivo de por que nós chamamos os habitantes que estavam aqui de índios? Não. Então, algumas pessoas acham que é porque o pessoal estava tentando dar a volta pelo outro lado para poder chegar nas Índias, aí para comprar as especiarias nas Índias. Então, eles tinham suspeita que a Terra era um globo, né? Então, como eles não podiam passar pela África, que era uma rota que era dos ingleses, os portugueses resolveram dar a volta pelo outro lado para tentar chegar pelo outro lado nas Índias. Aí, quando eles chegaram aqui, estamos nas Índias. Gente, mentira, pelo amor de Deus, né? Portugal já fazia comércio com as Índias há quase 300 anos, né? Eles viram que eles estavam num lugar diferente, né? Eles viram, não é o lugar que eu estou acostumado a ir, né? Não funciona desse jeito. O nome índios, na verdade, veio de Cristóvão Colombo, quando ele chegou na América, lá em cima, nos Estados Unidos. E na primeira carta dele, quando ele escreveu a carta para o pessoal da Espanha, ele escreveu em espanhol, dizendo que nas terras onde eles chegaram já haviam pessoas morando, mas eram pessoas como nós, todos nossos irmãos em Deus. E em espanhol, irmãos em Deus, fica Nostros hermanos indios. Então eles juntaram esse em Deus, índios, e ficou índios. Por isso que tanto o índio americano também é chamado de Indian, né? Em que pegou essa parte dessa tradução. Então ficou por conta disso. Então eram pessoas em Deus que estavam aqui na América também, porque o pessoal não conhecia, não sabia de onde eles tinham vindo. Então foi basicamente isso. E nós vamos explicar isso na enciclopédia do jogo. O jogo vai ter uma enciclopédia que vai mostrar. Mas, sim, era uma terra, voltando ao assunto, era uma terra muito frutífera, né? Na carta do Pedro Vaz de Caminha, ele falava, né, que nessa terra, se plantando, tudo dá, né? Então, eles se aproveitaram disso a seu favor, basicamente. Perfeito, maravilhoso. Nossa, agrega demais hoje no encontro. Porque eu trouxe aqui o que seria um fruto podre na prática, né? Para a parte de empreender, para a parte de montar negócio, né? Seria um produto e um serviço desalinhado, seria uma estratégia fora do tempo, com muito esforço e pouco retorno, seria um cliente ou parceiro que não tem uma relação saudável, uma comunicação que repele, e tudo isso a gente já enfrenta desde o passado e até o momento atual a gente ainda está nessas questões aí que não estão alinhadas. A gente não sabe identificar qual que é o fruto podre. Eu só trouxe a analogia da fruta, uma brincadeira no início, para a gente poder falar de um assunto que às vezes a gente foge tanto de olhar, né? E quando a gente olha a nossa origem aqui mesmo do Brasil, você trouxe a explicação que isso existe desde o início dos primórdios, né? As negociações mal feitas, né? Os serviços desalinhados, as parcerias que não tinham o mesmo propósito, não tinham a mesma visão de futuro, né? A comunicação que era totalmente diferente porque era uma língua diferente da outra ali, né? E aí a gente vai percebendo quais são os sintomas desse fruto que não tem toda essa vitalidade, que já está podre, né? A falta de clareza,
o cansaço constante, a troca do dinheiro estagnado. Hoje é fácil essa troca do dinheiro, né? Com a tecnologia a gente já tem mais facilidade. A sensação de frustração e fracasso, a exposição ao campo, no quesito assim, olha, se a gente for honesto agora, se todo mundo parar e for honesto agora, o que no seu negócio não funciona? É o produto e serviço que está desalinhado? É a sua estratégia que você quer colher e ter frutos antes da hora? É aquele cliente ou aquela parceria que você pediu para fazer algo e não cuidou para você, quando você foi olhar, já tinha perdido aquilo que você plantou meses atrás? É uma comunicação que não é eficiente, que não é clara? Porque a nossa maior dificuldade hoje, se a gente for olhar entre essas 4 coisas que eu citei aqui, é a comunicação. Muitas vezes eu tenho dificuldade de aceitar como o outro se comunica, como o outro fala, com medo de perder o meu ponto de vista, ou perder a minha autoridade, ou o meu posicionamento, ou entrar em conflito simplesmente por não falar a mesma língua, ao invés de parar e tentar aprender. Tanto que você percebeu que a forma como foi ensinado no passado tem as suas distorções. Através de um processo de jogo, fica mais fácil as pessoas compreenderem. Não que você quer ser o dono da verdade e reeducar todo mundo, mas ele tem uma possibilidade de quem se interessar ter uma outra visão sobre como tudo começou. E nessa dinâmica o pessoal conseguir se divertir e aprender, certo? Sim. Mas a gente trazendo também para os outros segmentos aqui, por exemplo, a Clara trabalha com marketing multinível. O que ela mais enfrenta é a questão de hierarquia. Né? Quem são os frutos podres ali que não respeitam a hierarquia, que não respeitam o posicionamento, que não sabem seguir ordem? Aí o Osiel traz o exemplo. Não, vamos trabalhar com IA, que é mais fácil, tem uma demanda menor, trabalha mais, com custo menor, e não tem o problema emocional, o conflito. Aí tem as meninas que trazem a parte de autocuidado, né? Tanto física como a distância de forma energética. Aí tem o Alan que trouxe também a parte sexual, da gente olhar os nossos distúrbios, os bloqueios, as dificuldades. Então, cada um aqui está enfrentando um fruto que não está sendo identificado, porque não tem clareza. E quando a gente não tem clareza, logo a gente vai ficar exausto de tanto tentar levar o nosso negócio para frente e não faturar como a gente gostaria ou como a gente criou de expectativa. Se eu não faturo como eu espero, logo eu crio frustração e me sinto um fracassado se eu não tiver uma autoestima muito bem estabilizada e sólida internamente. Só que ninguém para questionar, tá? Se eu tenho um negócio que tem vários produtos, vamos pensar, eu vendo, estou no marketing multinível, vou trazer o exemplo da Claro, eu vendo um produto de ozônio. Eu tenho 20 produtos. Se eu não ficar consciente sobre esses 20 produtos são iguais, com datas diferentes, uma hora ela pode se dar mal por causa de uma data de um vencimento de um produto. Ela entrega para o cliente usa, dá um efeito colateral e ela recebe um processo por isso. Só que esse processo de apodrecimento, ele não acontece na nossa parte profissional, ele acontece lá atrás. Aí todo mundo vai falar assim, acontece na nossa infância. Não, vai além da nossa infância. É da forma como foi construída a nossa forma de empreender, a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de receber, e agora, nessa geração, a gente está tendo a possibilidade de mudar através da tecnologia. Ter uma outra perspectiva de negócio. A gente nunca ouviu falar tanto na questão de eu e empresa, né? O Zé até brincou, né? Eu sou empresário. Não, por enquanto você é eu e empresa, calma. Você ainda está no processo de crescimento, você ainda vai amadurecer. Mas esse processo de amadurecimento, onde que ele começou então? Pode ser uma herança familiar, pode ser crença da infância, pode ser uma lealdade inconsciente do todo, porque você vê como o mercado funciona e você começa a seguir, só seguindo aquelas regras sem questionar, e também sobre a sua forma e estrutura de criar a sua linha do tempo no trabalho. Se a gente for parar e analisar, alguém aqui já mapeou a sua forma de trabalhar? Qual que é o seu padrão de trabalhar? Qual que é o seu padrão de funcionar dentro da sua empresa? Se ele é saudável ou não, se ele mais adoece as pessoas ou se ele mais traz vitalidade para as pessoas? Se você é um fruto podre ou não, e qual fruto você é? Se é um fruto desejado ou se é um fruto comum? Se é um fruto que tem semente
ou se é um fruto que não tem semente? Porque, por exemplo, a banana a gente sabe que ela não tem semente. Não tem como eu pegar uma banana e plantar ela. E qual que é o tempo de amadurecimento de uma banana? É diferente hoje em dia do que era no passado. Então a linha do tempo da banana mudou. O meu produto, ele é um produto orgânico ou não? Por exemplo, a gente está falando de IA, já não é mais orgânico. O amadurecimento da venda, da prospecção, do follow-up, da conversão é muito mais rápido, porque deixou de ser algo só da parte humana. E aí a grande maioria tem medo de mudar o seu comportamento para ir para o que é fácil hoje. Por exemplo, é Leandro, não é seu nome? Leandro? Sim, sou eu. Leandro, quando você montou o seu negócio, que você teve a sua visão de trazer o jogo para o mundo e trazer sobre a história do Brasil tudo, qual foi a primeira dificuldade que você encontrou na sua cabeça? Dinheiro. O dinheiro que você imaginou, ele foi Vamos lá. real com a prática ou ele foi menor? Foi maior ou foi menor de acordo com a sua mente na hora que você Não, pensou? na verdade é o seguinte, eu não montei a minha empresa de uma forma normal, como a maioria das pessoas montam empresas no Brasil, tá? Eu tive experiência, eu trabalhei em indústrias de games antes, tá? Eu trabalhei para EA Games, faz jogos de futebol, basquete, jogos de esportes, tá? do mundo aí. E o que acontece? Eu sempre estudei muito a respeito de como que a indústria dos jogos se desenvolveu, desde lá do começo, dos anos 70. E eu... Oh, tá bom, Alan. Boa noite aí. Depois acompanha no YouTube o restante para você se inteirar. Então, assim, eu anotei, eu vi tudo que o pessoal fez de errado ao longo dos últimos 50 anos. E aí eu fiz como uma pessoa sábia, né, e eu aprendi com os erros dos outros, né? Então eu fui atrás e eu cativei as pessoas para trabalhar comigo e eu fui muito honesto com todo mundo. Eu falei assim, gente, olha, eu preciso de uma equipe, eu preciso de gente para fazer, porque assim, eu não sou programador, eu não sou desenhista, eu não sou animador, eu sou o que a gente chama de game designer. Eu faço o projeto do que eu sei e o que eu quero para o jogo ser. Aí eu contrato um programador, eu contrato um artista, eu contrato um animador, eu contrato um músico, eu contrato as pessoas que vão realizar isso de acordo com a forma com que eu dirijo eles. E aí eu fui atrás de uma centena de pessoas, literalmente fui atrás de 108 pessoas, e dessas 108, 22 aceitaram trabalhar comigo. Eles aceitaram trabalhar sem salário, sem ganhar dinheiro, em troca de uma participação dos lucros da empresa. Então, cada pessoa da empresa tem uma participação dos lucros que varia de 1 até 3%. Tarefas mais simples, como parte de redes sociais, parte administrativa, tudo mais, ganha 1%. Quem trabalha com a parte artística, 2%, e cara de programação, 3%. Então, fazendo isso, eu consegui juntar uma equipe, pessoas que realmente acreditaram no projeto, desde que eu comecei a comentar para eles, falar tudo mais, e a gente conseguiu agora ter a primeira leva de vendas, que deve começar a entrar o dinheiro bom para a gente nesse momento. Então, assim, a minha maior dificuldade foi essa parte financeira. Por quê? Eu procurei dezenas de investidores. E investidor no Brasil, vocês que estão aqui devem ter já passado por isso, investidor no Brasil é uma coisa muito complexa, né? Porque você tem, especialmente quando eu apresentava o meu pitch de vendas, eu tinha duas pessoas. Eu tinha quem eu atraía ou assustava com o que eu falava com eles e achava que eu estava dando um golpe neles, ou o cara via o potencial do negócio e queria se aproveitar de mim. Então, o que eu brinco com o pessoal é o seguinte, quando eu fico nervoso, eu fico sarcástico. Quando eu fico bravo, não fico nervoso, eu fico sarcástico só. Aí quando o cara falava isso, eu falava assim, amigo, para, tá? Shark Tank é só um programa de televisão, tá? Não, aquilo não é vida real, não funciona daquele jeito, tá? Porque esquece, não é assim que se faz. Então, por quê?
Não sei se vocês sabem, mas a indústria do videogame, ela é a segunda indústria que mais dá dinheiro no mundo, que mais tem retorno do mundo. Ela só perde para pornografia. Tá? Porque você faz um joguinho de sucesso, você vai gastar 100 mil reais para fazer o jogo. Você vai vender 100 mil cópias desse jogo a $100 cada um. Primeira coisa, você produz em real e vende em dólar. Então você já ganha 5 vezes mais do que você colocou. E eu não tenho, hoje em dia, nós não temos distribuição, não existe distribuição mais. Já se foi o tempo em que você tinha que gravar um CD, colocar numa caixinha, pôr o manual, colocar num caminhão, levar para uma loja física, a loja tem que vender, eu tenho que ver, nossa, será que eu vou vender 10 mil cópias ou vou vender 1 milhão de cópias? Deixa eu produzir, sei lá, 100 mil cópias do jogo. Nossa, todo mundo gostou do meu jogo. Vendeu em 2 semanas, vendeu tudo. Vai ter que produzir mais. Tá bom. Quanto tempo para produzir? 1 mês para produzir. Mais 2 semanas para mandar para distribuir para as lojas. Nossa, o pessoal vai ter que esperar 6 semanas para poder continuar comprando o jogo. Ou o contrário. Nossa, eu produzi 100 mil cópias, eu vendi 20. Sobrou 80 mil que eu não consigo vender. Perdi dinheiro por conta da produção. Hoje em dia não existe mais isso. Tudo é digital. Eu lancei o meu jogo, que nem eu falei, eu lancei o meu jogo no dia 6, agora passado, em 40 minutos após eu lançar meu jogo, eu tinha gente jogando ele no Brasil, nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, na Alemanha, no Japão e na China. Sabe, as primeiras 7 cópias foram literalmente espalhadas no mundo inteiro. Quanto tempo eu demoraria para lançar, para fazer a exportação, para chegar num local, para entrar num armazém, para pegar num caminhão, para levar numa loja, para eu ter que pagar o transporte, pagar... Eu não tenho nada disso. Eu tenho simplesmente o trabalho de colocar ele online e sair vendendo. Então, assim, uma vez que eu vender 1000 cópias do meu jogo, o jogo em si está pago. Da cópia 1001 para frente, é só lucro, é 100% de lucro que eu tenho. Então, essa que é a grande... como eu falei, eu só perco para a indústria pornô, porque com o preço que eu faço um jogo, a indústria pornô faz meia dúzia de filme. Entendeu? Eles ganham pela quantidade, vende igual, entendeu? Então, é uma coisa que assusta. Quando eu falo para o investidor vem falar para mim assim, quanto que você precisa, né? Lá no começo, eu falava, preciso de 300 mil reais e eu te devolvo esse dinheiro 6 meses depois que eu lançar o jogo. Devolvo o dobro disso. A minha proposta para o pessoal era essa: você me dá 300 mil, eu te devolvo 600 mil em 6 meses. O cara assustava, o cara falou, não, pera um pouquinho. Toda empresa que eu vou conversar sobre investimento, o cara fala retorno de 4 a 5 anos. Não o dobro do que eu estou investindo em 6 meses. Aí o cara assustava e ia embora, que não conhecia, não sabia. Por quê? Porque o cara está acostumado com fábrica de parafuso, o cara está acostumado, eu quero ver a fábrica, eu quero ver o metal chegando, eu quero ver o parafuso pronto, eu quero ver a caixinha. E no digital você não tem nada disso, você não vê nada disso. Então isso assusta. E aí as pessoas que viam e entendiam como que o negócio funcionava, ia para o outro lado do espectro. A pessoa chegava e falava assim, olha, tá bom, você quer 300 mil em troca de quanto? Aí eu oferecia 10% das vendas do jogo. Que é uma coisa válida, o cara vai recuperar em 6 meses isso. E o cara, pelos próximos 10 anos, o jogo vai vender. E nesses 10 anos o cara vai ficar ganhando junto comigo. A perspectiva minha é ganhar de 4 a 7 milhões de reais por ano com o jogo. Então o cara recupera muito rápido o dinheiro, o investimento dele. E aí o cara crescia o olho, o cara chegava para mim e falava assim, tá bom então, eu te dou 300 mil, só que eu não quero 10% do jogo, eu quero 60% da tua empresa. Aí eu falava, não vou, porque o seu dinheiro ele vai acelerar o meu jogo. Em vez de eu lançar ele no meio do ano, no meio do ano que vem, que seria agora, eu vou lançar o jogo em fevereiro. Mas não preciso do teu dinheiro. Então, eu consigo, minha equipe já está fazendo, já está produzindo, todo mundo já tem equipamento em casa, nós vamos fazendo. Eu vou esperar 6 meses a mais, aí depois eu lanço, que foi o que aconteceu. Aí quando eu lancei o jogo na coisa, esse pessoal começou a me ligar de volta. Eu vi que você lançou, tô vendo aqui e tal, não sei o quê. Pô, quanto que você tá precisando? Aí eu falo, não, agora não preciso de nada. Agora você quer? Agora que você quer entrar? Agora. Quando eu cheguei para você e falei assim, cara, eu preciso de ajuda para minerar lá, que eu acho que tem ouro em tal lugar. Você pega uma picareta e vem junto comigo pra gente achar. Não quero, tal, não sei o que lá.
Aí agora que eu chego na lojinha lá com uma pepita de ouro de 1 quilo na mão, você chega, opa, onde que era a nossa mina mesmo? Não, você não vai pegar carona agora no negócio. Eu quero quem acredite no negócio antes. Agora eu não preciso de vocês. Então, E foi quanto tempo da semente até agora o lançamento? eu comecei em fevereiro de 2024. Era para a gente ter terminado o jogo em dezembro, tá? Eram para ter sido 10 meses de desenvolvimento até o presente momento. Porém, nós tivemos, como você mencionou, nós tivemos uma maçãzinha podre no meio do nosso negócio, que foi um dos nossos sócios, que o cara achava que 3% era muito pouco para ele. Então, ele acabou influenciando 4 outras pessoas do nosso desenvolvimento, e eles 5 resolveram sair para abrir um estúdio próprio deles, que é normal, tá? Não me entendam mal, isso é muito comum no ramo de videogame, tá? Tinha muito antigamente a Atari, alguns de vocês devem lembrar do videogamezinho Atari. Tinham 4 programadores deles que não estavam contentes, eles saíram e fizeram uma outra empresa chamada Activision. Então é muito comum isso no mercado de videogames. O problema é que os caras, quando eles saíram da empresa sem me avisar, eles sabotaram o nosso trabalho antes para atrasar o nosso desenvolvimento, e ainda, que nem eu falei, eu tenho outros projetos, eles ainda tentaram roubar alguns desses projetos para eles desenvolverem, tentaram fazer roubo de propriedade intelectual. Aí eu nem posso falar muito a respeito, porque o nosso advogado está cuidando disso ainda e está tendo um processo relativamente complexo a respeito disso. Porque nessas horas o cara fala que é tudo, né? Ah, não, eu fui contratado, eu tenho o direito de receber como programador 3D, como diretor de arte, como função de não sei o que lá. O cara diz agora que acumulou 5 ou 6 funções e está pedindo a bagatela de R$500 mil em troca do trabalho que ele nem entregou, para falar a verdade. Mas enfim, não vem ao caso. Mas como que foi para você desenvolver essa habilidade de perceber o fruto podre? Eu estou te perguntando isso porque todo mundo aqui está na questão de empreender. Você já passou pela experiência. Olha, o que eu posso falar para vocês, tá? Tomem muito cuidado. Eu sou uma pessoa eu sou bobo, tá? Eu confio demais nas pessoas, eu falo demais, eu sou muito aberto, tá? O que eu aprendi com isso foi, tomem cuidado com as pessoas. Primeira coisa, vocês não podem garantir que a pessoa vai estar sempre do teu lado, tá? Esse cara que me traiu, ele era no meu braço direito da empresa. Ele foi o segundo cara que foi contratado junto comigo para trabalhar, tá? E o cara fez isso. Então, eu sei que é triste, é ruim, mas infelizmente pessoas assim existem, tá? Em compensação, para esse cara que acabou influenciando outros 4, eu tenho hoje 26 pessoas que, por acaso, são mais talentosas do que aqueles que saíram, tá? E o que eu fiz? Não tenham medo de, literalmente, podar coisas desse tipo, tá? Como que eu descobri? Uma pessoa chegou para mim e falou assim, ó, cara, o fulano me chamou para ir trabalhar num outro projeto. Eu falei, bom, tá bom, né? Você tá sabendo? Eu falei, não tô sabendo, ele não falou nada, gostaria que ele tivesse falado para eu poder me organizar. Não tenho problema com isso. Aí esse cara falou, mas na reunião que ele fez com esse pessoalzinho, fulano, ele mostrou um projeto que eu sei que é seu, porque eu vi que você tinha falado que você ia fazer um projeto sobre Lampião, né? A gente vai fazer um jogo de combate que vai ser do governo contra o bando do Lampião. E ele falou, cara, não é coincidência, que é exatamente as coisas que você falou para mim, já que você ia colocar no jogo. Então, aí eu fiquei Aí o que eu fiz? Eu chamei todo mundo para uma reunião e expus o cara. Então, assim, reparem os pequenos detalhes, tá? O que eu posso falar para vocês é isso. Reparem os pequenos detalhes. Esse cara estava segurando a produção do Bandeirantes já há 2 meses e eu não havia percebido. Eu achava que era só atrasos normais. Aí depois que eu fui ver, falei, pô, o cara deliberadamente ele colocou a gente para fazer tal coisa em vez de tal coisa que acabou atrasando. Então, gente, ficar atento com o que está acontecendo com a empresa de vocês. Tá? Eu confiei demais, eu deixei muita coisa aberta, eu achava assim, olha, se você está trabalhando bem, tá tudo bom. Eu dava toda a liberdade para o meu pessoal, eu não pedia para eles cumprirem horário,
eu deixava totalmente todo mundo aberto, todo mundo tinha acesso ao extrato do banco para saber onde que a gente estava gastando o dinheiro que a empresa tinha. O pessoal pedia coisa, eu comprava, preciso de mais memória, tal. Vou lá, compro mais memória para a pessoa. Queimou a minha fonte, tal. Vou lá, mando entregar na casa da pessoa uma fonte nova. Fui atrás, plano de saúde, plano odontológico, plano psicológico, para cuidar do pessoal, para fazer com que tudo funcionasse. Eu tratava todo mundo na palma da mão, assim, porque um dos grandes erros da empresa é menosprezar os funcionários, e eu não queria fazer isso. Então, eu fiz de tudo que eu pus, e mesmo assim não foi bom o bastante. Por quê? Porque a ganância do desgraçado lá, não, eu acho que 3% é pouco. Eu acho que eu tenho direito a 18% da empresa. É só vocês fazerem a conta. 18% vezes 23 pessoas que tinham na empresa, vai faltar empresa para todo mundo ter, né? Não funciona assim a conta. Então, o que eu posso dizer para vocês tomem muito cuidado, cuidem de tudo. Não é o financeiro, é simplesmente a boa e velha ganância. Eu quero ganhar mais que você, eu vi uma ideia que é boa, eu não quero ir junto com você. Não, eu quero passar a perna em você, eu quero te derrubar, quero chutar poeira no teu olho e quero correr com o negócio que é teu. Então, é triste, mas é verdade. E em grupos de WhatsApp, assim, já falando aqui, em grupos de WhatsApp eu vejo a mesma coisa. Eu vejo vários grupos de WhatsApp que eu coloco uma ideia, que eu coloco uma coisa, eu ponho algo que eu estou fazendo, eu não vejo uma pessoa apoiando, falando um negócio positivo, falando um negócio bom. Não, é sempre, você está fazendo errado, você não tinha que fazer assim, você está dando um tiro no pé, você está queimando a largada, você não está fazendo, em grupos, detalhe, tá? De outros desenvolvedores de jogos, que a gente deveria estar lá para um apoiar e suportar o outro e falar, olha, cara, talvez não seja legal você fazer desse jeito. Não, ninguém fala assim. Não, você tá dando um tiro no pé, você tá fazendo errado. Você já perdeu o que você tava fazendo desse jeito. Então, assim, é aquele negócio. Para te apoiar, é uma pessoa sozinha na multidão. Para depois falar que te ajudou, que você conseguiu. Aí tem uma multidão para te bater palma e falar que estava junto com você o tempo todo. Tá? Então, cuidado com isso, tá? O que eu posso alertar vocês, da minha experiência, é isso. Cuidado. Eu não quero deixar ninguém depressivo aqui, gente, pelo amor de Deus. Mas é uma dura realidade. É uma dura realidade que vocês precisam ver. Vai ter gente invejosa. Tem um grupo em particular de desenvolvedores de jogos, que eu uso eles como teste. Tudo que eu coloco lá para gente, fiz tal coisa aqui no jogo, o que vocês acham? Eu faço exatamente o oposto do que eles falam. Porque é só gente querendo um derrubar o outro, de verdade. Eu percebo isso, é um querendo passar a perna no outro. Como se fosse um mercado assim, que, meu Deus, né? Nós somos mecânicos de carburadores de motor V8, né? Então, assim, só tem, sei lá, 300 carros desses no Brasil. Meu Deus, o cara tem que trazer o carro dele para mim. Gente, nós somos o segundo mercado mais lucrativo do mundo. Para de ser idiota. Sabe? Então, uma coisa é você alertar a pessoa, olha, eu acho que não está um negócio muito legal, você não está fazendo um negócio bem, acho que você poderia fazer uma coisa diferente, isso é uma coisa. Agora você chegar publicamente e falar assim, nossa, você é burro pra caramba, hein? Você está fazendo tudo errado, eu acho que você deve até desistir e fazer outra coisa da tua vida. Esse tipo de pessoa eu não preciso num grupo de WhatsApp, sinceramente. Mas meus pais já. Deixa eu te perguntar, nessa questão da sociedade, para trazer mais consciência para todo mundo aqui, como você gostaria que ele tivesse... Eu trago ele como exemplo, mas poderia ser qualquer outra pessoa. Em uma sociedade, como você gostaria que a pessoa chegasse em você para encerrar um processo, sendo que envolve a questão de projeção de futuro, expectativa, tempo investido, dinheiro, emocional, construção, equipe... Tudo ali, é muita coisa envolvida, não é simplesmente só uma parceria simples, né? Cara, com honestidade, assim como eu tenho um cara que ele começou logo no começo, ele participou, ele contribuiu com um item que vai aparecer no jogo, a gente chama de asset, né? Um copo assim, né? E vai ser usado no jogo. O que a gente faz? A gente vai analisar o quanto do código desse copo está representado no total do jogo e esse cara vai ganhar essa porcentagem em cima disso. É 0,3%. Tudo bem, é 0,3%, mas é o direito do cara. Ele fez, ele participou, ele estava lá. Ele vai ganhar por isso. O jogo vai custar R$50.
de cada jogo que vender, esse cara vai ter 11 centavos. Não tem problema, vou acumular assim que eu tiver, sei lá, R$ 100 de vendas do jogo, lá que deu os R$ 100 dele lá, de sei lá quantas mil cópias vai ter que fazer para vender, eu vou pegar esses R$ 100 e vou falar, ó, fulano, cadê tua conta, tal, que entrou tanto aqui, eu vou depositar teu dinheiro. Acabou, é uma coisa muito simples. Sabe, é igual a indústria fonográfica, você inventou uma música, você colocou lá, foi gravado, a tua música tocou 50 mil vezes, tá bom, você tem direito a tantos R$ 1.000 pela tua música. Ó, a tua música caiu em desuso, ninguém mais tem, tal, não sei o que, ela tocou 30 vezes no último ano. Ah, essas 30 vezes vai te dar R$ 8. Tá bom, cara, tá aqui, R$ 8. É uma coisa muito simples, a pessoa trabalhou, ela fez o negócio, ela tem o direito dela, é o direito autoral dela, ela fez isso. Esse cara que me traiu, a gente teve que jogar fora 80% do trabalho que a gente tinha. Por quê? Porque eu tinha certeza que esse cara iria vir depois para cima e falar assim, olha, eu que fiz tudo isso, foi eu que... Não, a gente jogou tudo fora e começou do zero, nós temos todas as evidências disso. Porque eu sei que esse cara não é confiável, o cara, eu não conseguia confiar no cara quando ele estava na empresa, imagina quando ele sair para um processo. Mas, Leandro, deixa eu te perguntar, quando você fala no universo de gaming, não é todo mundo que tem uma consciência muito aberta. Quando chegava pessoas de fora, amigos ou familiares, eu tô falando nem a parte íntima, tô falando a parte mais externa, tudo. Você encontrou dificuldade para as pessoas entenderem o que você estava fazendo ou foi fácil de todo mundo entender? Para mim foi relativamente fácil, porque como eu já trabalhava com isso, eu já fazia isso, e todos os meus amigos são nerds, então não tinha muito problema com relação a isso, entendeu? Então é aquele negócio assim, sabe? Eu sou médico, minha mulher é médica, meus pais foram médicos, meus irmãos são médicos e meu filho resolveu fazer medicina. Oh, que surpresa na família. Então, assim, já estava naquele ambiente, sabe? Não tem disso. A maior dificuldade, como eu falei, é o pessoal de fora que vê você como uma oportunidade de fazer um investimento. E esses são difíceis, tanto que eu não consegui. Eu não consegui por conta disso, tá? As pessoas que viram, como eu falei, a pessoa... aqui no Brasil, nós temos uma grande diferença do pessoal de fora. As pessoas não veem investimento como um risco que ele está colocando o dinheiro dele para ver se ele... Não, ele vê como uma certeza. Teve um investidor que chegou para mim e falou assim, tá bom, eu te dou o dinheiro, mas que garantia que eu tenho que eu vou ter lucro com você? Aí eu falei pro cara, você vai ter a mesma garantia que você vai ter na bolsa de valores ou que você vai ter investir numa criptomoeda. Qual garantia que você tem? Chega lá na Bovespa e fala assim, gente, eu quero pôr meu dinheiro aqui, mas eu quero uma garantia que eu não vou perder dinheiro. Como que eu faço? Gente, você não faz. Investir significa risco. Você quer ter certeza que você não vai perder dinheiro? Abra um banco. Mas você não perde dinheiro nunca. Tô mentindo? Me fala um banco que abre e fale. Eu não conheço. Tem banco que é comprado, que dá para falir. Nossa, o Itaú perdeu dinheiro esse mês, gente. Não, você não tem isso. Não existe. Então, assim, você quer investir? É isso. Sabe, eu coloquei num grupo lá, coitada, uma senhorinha entrou em contato comigo hoje, inclusive, a senhora Carla. Ela chegou, eu queria ver que você falou de investir e tal, não sei o que, da tua empresa. Aí eu expliquei para ela, falou, mas é muito, eu tenho R$ 5.000 para investir, você não quer que eu coloque os 5 mil para investir na tua empresa? Eu falei para ela, não. Não recomendo, porque é um valor muito baixo, que assim, eu falei para ela, se a senhora entrar com R$ 5.000, eu vou te dar 0,5% de participação. Esses R$ 5.000 não vai aliviar em nada a minha empresa, porque não vou conseguir fazer nada grandioso com isso. E para a senhora pode ser um dinheiro importante para depois. Minha recomendação é, vá no seu banco, coloca numa aplicação, alguma coisa com renda garantida, alguma coisa assim para a senhora não arriscar perder esse dinheiro, porque eu não recomendo. Eu não posso, em sã consciência, pegar o dinheiro dessa mulher e falar assim, não, vai dar certo porque eu estou vendendo já meu jogo. Gente, mas e aí? Ela vai ter 5% de participação, sabe? Se eu vender R$ 100, ela vai ter R$ 5, sabe? Não, ela vai ter 0,5%, desculpa, menos, vai ter 50 centavos.
sabe? Eu não posso, em sã consciência, fazer isso com uma pessoa. Não dá, sabe? Eu vou ter que vender 10 mil cópias do jogo para essa mulher ganhar R$ 1.000. Vai ganhar R$ 500, sabe? Sim, Não é certo, sabe? E eu sei que tem gente que faz isso, infelizmente. perfeito. Então, Então, sua contribuição foi tá muito virando boa. desabafo, desculpa, gente. Não, imagina, a gente tem que ouvir casos de processo que a gente empreende até dar certo, para a gente também poder colocar no nosso, aprender com o Ainda outro, não né? deu, mas tá indo, tá a caminho. Mas a energia que está indo, a energia que de Sim, com sucesso aí. certeza. Com certeza. Mas alguém aqui já teve que lidar com algum fruto podre dentro da empresa, de processo, serviços, ou sociedade, ou parceria, que tenha tido dificuldade? Não, gente, então a gente tem que avançar, porque é um dos termômetros aí de estar crescendo, né? Não que tenha que ser, mas é um dos Eu acho termômetros. que relacionamento pessoal, é como o colega colocou aí, tudo isso não idêntico, né, a ele, mas tudo isso a gente passa mesmo, da pessoa que você confia e te trai, da pessoa que te magoa, de gente que, enquanto você está virando cifrão, tá bom, a hora que você deixar de ser cifrão, você deixa de ser gente, né, para a empresa. Então, tem sim, e tem pessoas que sugam, de quem trabalha direto com gente como eu, suga demais, aí que entra a energia, suga demais sua energia, né? Você tem que chegar em casa e dar uma recarregada, e às vezes não dá tempo, você chega tarde, vai dormir, no outro dia levanta cedo, tá saindo de novo, e aí de vez em quando dá aquelas baqueadas. Mas é bem o que ele falou, o multinível é meio parecido com o negócio dele, porque você convida todo mundo, você fala, você sabe que vai dar certo, você conhece gente que está muito bem nesse negócio, não é para toda a vida, para toda a vida você tem que daí ter a sua empresa, com o teu logo, com a tua marca, que é o que ele está fazendo. Mas para quem está começando, com R$ 80 na minha empresa, ele começa, e ele pode ter uma renda de 170 mil por mês, para quem ganha 1.200, de salário mínimo CLT e trabalha 8 horas por dia, é ótimo, que eles tenham um salário de 10 mil, de 20 mil, é tudo plausível, mas você fala, tanto que a gente tem uma premissa, né? Não adianta você fazer na tua família, em volta da tua casa, na cidade onde todo mundo te conhece. Vai procurar lá fora, a gente viaja muito para outras cidades, tal. Internet, eu acho divino, é a invenção mesmo do século, facilita muito o trabalho, porque você vê, nós estamos aqui, garanto que cada um de um canto do país aí, né? E a gente está se conectando, trocando ideia, e essas pessoas, tipo vocês, as pessoas que a gente encontra nos grupos de network, confiam muito mais no que você fala, acredita e dão muito mais certo do que teu filho, teu irmão, teu tio, entendeu? Então, é bem assim, é o relacionamento interpessoal que eu acho que é a maior pegada para a gente que trabalha com gente. Ele trabalha com jogos, né? Mas o gente, a energia da troca do tete a tete é complicada, e a gente encontra todo tipo de pessoa no nosso caminho. Mas é interessante que a gente tem algumas palavras-chave, né? Quando a gente fala de fruto, tudo, logo a gente associa a maçã e depois a gente olhando a história de todo mundo, a gente encontra a traição, né? É uma das maiores dores do humano em relação à questão da confiança, quando ela é quebrada, quando não tem a transparência, quando não tem a verdade ali, ou quando não tem o sentimento exposto de uma forma íntegra mesmo, né? Tipo assim, ó, cara, eu só não tô afim de fazer esse negócio com você, eu já cheguei no meu limite, vamos encerrar. E aí a gente acaba sentindo essa dor da traição, tanto na relação profissional, como também na relação pessoal, né? Os sonhos são nossos, que o Ana colocou. Os sonhos são nossos e não do outro, sim. A gente cria uma expectativa das pessoas abraçarem aquilo na questão financeira, porque você sabe a projeção do ganho sobre aquilo. Mas as pessoas esquecem que tem um caminho a se percorrer para ter aquele ganho, e que no meio daquele caminho você é traído por quem está andando do seu lado, e não por aquele inimigo externo que você está imaginando que ele vai surgir do nada, né, para te atacar, né? Não, ele está do seu lado ali. E trabalhar esses sentimentos, essas emoções, é uma das coisas que o humano tem mais dificuldade. Ninguém gosta de ser traído aqui. E quando a gente também entra no espaço de ser o traidor, seja em qual for a posição, pesa também para a pessoa, a não ser que ela não tenha o mínimo de empatia e de consciência sobre os seus atos ali. Mas olhar sobre a humanidade, ela é construída
de histórias atrás de histórias, de sempre ter um traidor. Né? Não é à toa que a gente tem a história de Jesus. Quem acredita bem, quem não acredita bem também, porque é uma história, né? Não é à toa que dentro da família de cada um sempre tem aquele caso de uma pessoa que traiu a outra pessoa e finalizou uma relação, um casamento. Quando a gente vai para a sociedade, tem os mesmos casos também que acontecem em algumas partes. Mas o que, que a gente sente em relação a esse fruto e a coragem que a gente tem para arrancar esse fruto e enfrentar os desafios que vai vir depois de tirar esse fruto é algo muito danoso. Porque até que você identifique o fruto podre, aí quando você vai olhar, não é mais só uma maçã, são 5 maçãs. O prejuízo é enorme. O cesto que estava cheio, ele começa a ficar vazio. Você tem que repor aquele cesto. Até repor aquele cesto e tudo começar a andar, você leva mais tempo na sua caminhada. É outra musculatura que você vai criar. Mas eu acredito que na parte adulta é uma das coisas que a gente pode esperar de qualquer pessoa. Não só em nível de maldade mesmo, mas às vezes o outro do seu lado vai ver uma oferta melhor, uma proposta melhor, vai se encantar e vai sair e vai atrás daquilo achando que aquilo vai ser o fator de mudança. E pode ser o fator de mudança também, nada impede. Mas o que a gente mais tem que criar de consciência que eu acredito é a transparência. Como que a gente pode criar relações que são transparentes, que a gente consegue identificar tudo. Só que numa equipe grande, tem um risco. Porque você olha para o seu negócio, você olha para a pessoa, e você olha para aquela demanda, e aí o que está desalinhado? Será que é o meu produto? Mas na verdade não é o produto. É a pessoa que está conduzindo aquele produto, né? E como encerrar e como cortar isso sem culpa. Porque a gente sempre fica naquela expectativa, não, vai melhorar, vai mudar, faz parte do processo. Tanto que eu trago algo comigo que é a questão mesmo de olhar para a minha própria mente e falar assim, não, está na hora de demitir tal pessoa. Está na hora de encerrar o ciclo aqui. E a gente não foi ensinado a encerrar ciclo. A gente só encerra o ciclo se o ciclo estiver contaminado. Mas como seria chegar e encerrar o ciclo de uma forma saudável? A gente só tem pequenos exemplos de rede social que não dá nem para levar em conta, né? A gente termina, mas seguimos amigos. Aí quando você vai olhar na justiça, todo mundo quebrando pau. Mas a rede social todo mundo tem que colocar assim. Na nossa família, quando a gente vai olhar a família no todo, também é assim. Mas o que fica aqui hoje é qual que é a minha dificuldade de romper um ciclo? Ou será que eu não consigo nem identificar o ciclo que eu preciso romper? E eu não estou falando algo direto. Eu estou falando no sentido assim, deixa eu olhar a minha cesta. Deixa eu olhar a minha cesta no todo. Eu até perguntei no início, se cada um aqui fosse uma fruta, qual fruta seria? E eu gostaria que cada um falasse a sua fruta aqui para a gente poder concluir. Vanessa, vou começar por você. Qual fruta você seria? No início da pergunta, não vale mudar não, hein? Bom, na verdade, eu realmente nunca pensei em ser uma fruta. Eu teria que escolher uma fruta. E aí a gente vai pela fruta que a gente gosta. Qual que você gosta? Eu gosto de uva. Uva, um cacho de uva, olha, Eu gosto de uva. Então, assim, e tantas outras também, são a comilona, então. Mas eu nunca pensei por esse âmbito mesmo, de me ver como uma fruta. Como o colega falou, né? Eu já vi animal, eu já pensei em animal, mas fruta não. Então, eu seria uma uva, porque eu gosto de uva e saborosa, dá pra fazer de várias formas, uma fruta bonita. Então, eu. Perfeito. Dá até para fazer um vinho, se brincar, né, Vanessa? Essa é a melhor parte. Elisângela, qual fruta você seria? Quando você perguntou, a primeira fruta que veio para mim foi a maçã, por causa da história da maçã podre, né? E sempre quando se coloca isso aí, quando a gente vai fazer uma integração, uma analogia dentro de uma empresa ou dentro de um grupo, ou seja, de onde for, né? Sempre tem essa questão da maçã podre. Então, mas eu não levo assim como ela num todo a maçã podre, né? Porque tem as maçãs boas aí também que nem a gente está colocando ali, que também contribui, que também traz coisas boas, que também se sente contente quando a gente está evoluindo, crescendo, apoia. Então, para mim foi a maçã.
Perfeito. Tem um ácido málico nela que é ótimo para a pele, para o intestino, tem fibra. Enfim, sei muito pouco sobre a maçã, mas é aquela velha história, os médicos do passado sempre falavam assim, come a maçãzinha aí, né? Tem os seus porquês, né? E tem uma simbologia muito grande no inconsciente coletivo também, né? Sim. Clara, qual fruta você seria? Ah, manga, bem amarelinha, siriguela, tudo que é amarelo. Manga, siriguela, laranja, amo também. Mas assim, aí as meninas estão filosofando, deixa eu filosofar aqui também. Aquela que é sugada mesmo, aquela que é explorada, aquela que Aquela velha história, o cão chupando manga, o que é isso, Clara? é, Clara, cuidado estão com o chupando cão, hein? manga, bem isso mesmo. Tem que matar os cão. É. Madalena, qual fruta você seria? Seu áudio. Então, de repente, vocês vão pensar assim, nossa, mas essa fruta é tão sem graça. Mas eu pensei na pera. Eu adoro pera, você tá doido? De onde que pera é sem graça? Não, tem muita gente que acha que pera é uma fruta sem graça, que é uma tão... Eu adoro manga também, mas o que veio na minha cabeça foi a pera, né? Que ela é uma fruta bem suculenta, principalmente no verão, ela é uma fruta, chega a ser mais refrescante e suculenta, porque a gente precisa de muito mais líquido. Então, para mim, é a pera. E ela tem toda uma forma, né? Ela é toda. Exatamente. Você sabe que tem um tipo de corpo de mulher que se chama corpo de pera, que é aquela mulher com quadril bem maior, né, mais fino, quadrilzão, é corpo de pera. Perfeito. Quem aí fez alguma coisa de massoterapia já deve ter ouvido isso. Se usa muito na estética, tá? Perfeito. Divino, qual que seria a sua fruta? Seu áudio. Ô, Divino, cadê você, Divino? Na hora que você aparecer, você abre abriu. Fechou. Fica transparente ali. Divino fugiu. Ei, rapaz. Osiel, qual fruta você seria? Você quer manter a mesma fruta? Não, não. Na verdade, se for para escolher fruta que eu gosto de muitas frutas, né? Manga, por exemplo, é uma delas, né? É uma delícia. Eu acho que é uma das frutas que eu mais gosto. Mas, assim, se fosse escolher uma fruta para me definir, realmente acaba ficando um pouco complicado, né? Porque eu gosto do diferente, né? Eu gosto de diferenciar. Então, eu acho que a fruta que seria mais próxima disso seria a pitaia, né? Uma fruta diferente, um pouco exótica, mas diferente, saborosa, claro, é bonita, interessante, atraente, né? Eu acho que seria isso. O mais próximo, né? Pelo menos Ela, pelo momento agora. ela ficou muito popular recentemente, né? Ela cresceu muito, né, E no é uma mercado. delícia, né? Sim, ela tem uma beleza excepcional. Leandro, qual fruta você seria? Ó, esse era no final da fruta. Não acredito. Eu acho que ele foi abrir o microfone. Vamos dar 2 segundos. Divino, aparece aí, rapaz. Como é que você me abre uma chamada de vídeo e some? Acabar, dormiu aí, né? Tá no espaço, ó. Aí, Divino. Ê, divino! Ele estava no espaço, ele apareceu. Esse Divino tá esperto. Ó, o coisa apareceu. Estava fazendo. Peraí. Peraí, Leandro, deixa eu. Desculpa, gente, em vez de eu desconectar, em vez de eu apertar para soltar o microfone, eu cliquei no desligar a chamada, vi vermelhinho que eu fui seco no negócio. Não, então, peraí, vamos ali. Rapidinho, deixa só o Divino concluir e a gente volta para Claro, claro, claro. Pode concluir. Divino, qual fruta você seria? Abre o microfone aí novamente. Bom, eu acho que seria um caju. Caju, ó. Ou pira. Rapaz, tem muito tempo que eu não vejo um caju, hein?
Caju é da Vou infância. falar que eu nunca comi caju, você acredita, Divino? E eu tenho vontade, mas caju maduro, que aqui em São Paulo não tem. Você vai comprar é tudo sem graça, é igual a pitaia, né? Difícil achar. E caju eu nunca comi, eu sempre quis saber, eu gosto do suco e tal, mas o caju eu nunca. Tem Vou ter que ir muito. pro Nordeste comer Aqui caju. é bem, tem bastante fruta, né, à disposição. Caju me lembra a infância. Leandro, qual fruta você seria? Vamos lá, eu vou abraçar minha natureza nerd, né? E também tem uma certa simbologia, mas eu escolheria tomate. Que todo mundo pensa que não é, e é fruta, e todo mundo ignora, acha, usa, não sabe, não vê, não espera, então é bem disfarçado, que nem quando eu falei, né? O pessoal fala, pô, nossa, mas trabalha com isso, mas dá dinheiro, funciona, então assim, é meio desconhecido o negócio, o pessoal não sabe, não vê, então, e tá na frente dela toda hora e não sabe, não se toca. Tá na mesa dela, né? A pessoa lá mexendo e ela não tá se tocando que ela tá consumindo. Exatamente. Perfeito, né? Tá na mesa do brasileiro, não só do brasileiro, né? E tá em tudo, em molho, né? O tomate tem uma variedade gigantesca de uso, né? Fátima, você chegou no final, para você só conseguir concluir participar com a gente aqui, no início a gente falou de fruta. E aí eu pedi para cada um pensar que fruta seria. Eu vou te fazer a pergunta agora e você joga para a gente na mesa, tá? Se você fosse uma fruta, qual fruta a Fátima seria? Microfone. Morango. Morango. Que Não era sei para se ser alguém... uma rosa e se tornou uma fruta, né? Oi? Ou o morango era para ser uma rosa, né? E se tornou uma fruta, né? É. Não sei se alguém já falou morango. Não, não. Aqui tá uma salada mista. Que bom, que bom. Morango. Morango também é uma fruta deliciosa. Agora, minha vez, eu seria um mamão para fazer digestão de toda emoção que tivesse travada. Uau. Gostaria muito de ser um mamão. É um mamão papai ainda. Bem laxante. Relaxante. Assim, não tô conseguindo digerir, peraí. Tinha que fechar com chave de ouro, né? Tinha que ser algo. Digestão. A sociedade não foi legal? Vamos ali comer um mamão. Não tô bem. Vamos comer um mamão. Vamos comer um mamão. Mas aí, tô comendo mamão demais. Chamo de vinagre, usando de caju. Dá um jeito, né? Almoçar, a gente lembra na hora do Leandro, né? Como diz uma amiga minha, quando você tá muito nervoso, tem só uma coisa que me impede de falar o que eu tô pensando de verdade. Isso se chama Código Penal Brasileiro. Sim. Pessoal, foi maravilhoso estar com vocês aqui. Leandro, eu gostaria de te agradecer muito, você agregou muito hoje aqui. Obrigado, eu que agradeço de ter me deixado participar. É que geralmente eu estou na correria, gente. Eu começo às 8 da manhã e eu vou até 11 horas da noite. Hoje que deu uma parada só, que foi mais tranquilo. E aí eu falei, deixa eu participar. Vai até tanto que eu entrei atrasado um pouco, teria uns 15 minutos atrasado, Hoje foi mas o dia, agradeço então, a participação. Hoje foi o dia, então. Hoje foi. Dos ocupados poder respirar. Os ocupados aparecer, né? Mas eu gostaria... Essa aula vai ficar salva, né? Vai ficar salvo, se vier no YouTube depois, assiste. Eu quero assistir. O Leandro assistir. Trouxe muita consciência para a gente, tudo, na parte de empreender, na parte de investimento também, e na parte de lidar com as pessoas, ele agregou muito, você vai gostar bastante. E eu gostaria de agradecer cada um, Osiel, a Clara, a Vanessa, a Elisângela, a Madalena, o Divino, o Leandro, você, Fátima, eu e os outros que participaram e saíram. E lembrando que dia 6 agora, a gente vai ter o nosso segundo encontro do Kim, da Semente Cósmica Amarela. A gente vai trabalhar com algumas dinâmicas com semente, né? A questão de analogia de planos de curto e longo prazo. Como que a gente pode se planejar, se organizar para que tudo dê certo, e também já aprender quais os desafios que a gente pode encontrar na caminhada para a gente já estar pronto emocionalmente para conseguir avançar. Porque desafios sempre surgem, mas se a gente tem uma
autoestima mais elevada, uma bagagem mais estruturada, a gente consegue seguir e alcançar nosso resultado. Então, para mais informações, vocês podem chamar tanto a Elisângela, Vanessa, ou me chamar também no privado, que a gente passa para vocês. Amanhã o vídeo vai estar disponível no canal do YouTube. Além do vídeo, vai ter também no nosso blog, no nosso site da Doutora Prosperidade. Entrem também no grupo, pessoal, e coloquem o contato de vocês, a rede social de vocês, porque eu acredito aqui que pode nascer muitas conexões aqui, entre todos, tá bom? E foi um prazer estar aqui com vocês hoje. A Ananda está em viagem, então na próxima semana ela vai estar presente aqui conosco, tá bom? Grande abraço para todos e finalizamos agora. Obrigado, agradeço a participação de todos. Tchau. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos também. Oi, Théo. Boa Boa noite. noite. Boa noite.